da Kali Yuga. Também isso não é uma informação nova, mesmo porque existem fatos históricos que comprovam isso. Os bons astrólogos também deveriam analisar as efemérides e poderiam ver que realmente o tempo é medido não pelo relógio, mas pela movimentação dos corpos celestes dentro do universo. Então, quando você tem um planeta tal, numa casa tal, numa constelação tal, ele vai então entrar em contato com esse planeta e agir, vai criar uma energia naquele sentido. Agora, como que cada personalidade, como que cada indivíduo vai interagir com aquela energia, isso é uma outra coisa. Ou seja, você pode então pegar uma energia e trabalhar com ela. Ou você pode estar alheio a isso e deixar ela te influenciar. Isso é você que vai determinar. Por isso o autoconhecimento é tão importante nesse caso. E voltando numa astrologia mundial, vamos dizer assim. Suponhamos que nós vamos fazer um mapa astral védico da Terra agora. Sim. Que momento que ela está passando? As escrituras védicas dizem então que a Kali Yuga seria um momento do erro. Um momento que a humanidade está errando. Como a humanidade está errando? Por quê? Porque não existe mais a verdade, não existe mais a religiosidade, não existe mais o caráter, o bom comportamento. Todas as qualidades humanas irão ter que desaparecer nessa era. No entanto, existe uma exceção a essa regra. Isso também não é novidade, porque existiria então uma era de ouro dentro dessa Kali Yuga, que duraria então 10 mil anos, o que já aconteceu há mais ou menos 500 anos atrás, com a vinda de um poderoso avatar, de uma poderosa encarnação de Deus, aqui nesse planeta. Então ele traria então o início dessa era. O que de fato está acontecendo, porque uma grande parte da população está partindo de vez para o lado material, e uma outra grande parte então está partindo de vez para o lado espiritual. Cada vez mais você vê pessoas com poderes extraordinários, extrasensoriais, premonições, capazes de materializar ou então entrar em contato com outros seres. Você está vendo isso acontecer, ao mesmo tempo também que o outro lado está indo para o extremo também. É verdade. É verdade. Então, do ponto de vista cósmico, como alguém de fora está vendo o planeta está passando exatamente por esse sistema, por esse momento de paradoxo, onde então vai se separar dois tipos de pessoas. Então, sobre esse assunto nós vamos falar no próximo bloco. Você não saia daí que nós vamos ter mais Horácio sobre a astrologia védica. Não esqueçam, hein? Anotem o nome dele, depois vocês ficam me ligando pedindo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta falando sobre astrologia védica com o nosso convidado Horácio, que foi gentilmente contatado pela Márcia De Luca do CIMA. Inclusive vocês têm aí o site, como contatá-lo, como marcar suas, vamos dizer, suas consultas, né? Porque até eu agora estou interessada, eu vou fazer essa astrologia aqui, é importante. Ainda mais a gente que acaba vendo outras dimensões, né? Nós estamos falando exatamente dessa separação. Explica pra gente. Que está bem na parte do materialismo com o espiritual. Sim. E daqui para frente? Eu acho que antes de mais nada, Rosana, eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade para entender a questão espiritual, porque muitas acham que ir para a igreja é espiritualidade ou cuidar da religião. Mas isso não é assim. A pessoa que é religiosa ou espiritual, ela já nasce com isso. Ela já nasce com essa tendência a ter fé profunda por Deus, em Deus. Então, não é uma coisa que você consegue desenvolver a não ser através de atividades piedosas que você faz. Mas a pessoa pode ser desperta. Sim, mas antes de mais nada, ela tem que passar por um processo de atividades piedosas para desenvolver isso, para despertar isso. Mas retomando um pouquinho no momento que a Terra está, né? Você falou que nós estamos aqui no momento da separação, da otimização. Quem está para o materialismo está ficando cada vez mais materialista. Sim. E quem está para o espiritual está se dedicando cada vez mais. Isso é bom ou é ruim? Ou o equilíbrio seria o ideal?
Para haver o equilíbrio, e é muito difícil haver o equilíbrio, realmente muito difícil haver o equilíbrio, porque é preciso, então, suprir as necessidades do corpo para você se sentir à vontade, ou então sentir que você tem tempo para dedicar para o lado espiritual. Ou seja, é muito difícil, porque a mente sempre vai pender para um lado ou para outro, né? Então, normalmente as pessoas partem para o lado espiritual quando elas têm tempo ou recursos para isso. Porque normalmente o lado material tem um apelo muito forte, realmente muito forte. Ele é capaz então de levar sua mente para aquilo, né? Então, uma vez que você se sinta para esse lado material, muito dificilmente então você voltaria para outro lado, a não ser que você sentisse algum tipo de frustração e você tivesse que preencher alguma lacuna lá dentro do seu coração. Aí sim você vai para o lado espiritual. Isso é um sinal. Isso é um sinal claro e evidente. Que está indo contra a tua essência. Exato. Quando surge então o desejo do autoconhecimento, esse é um momento, né? Pode acontecer em qualquer idade. Sim, em qualquer idade, isso é independentemente de tempo. Então, na astrologia da Terra agora, nós estamos no momento de, vamos dizer, divisões, sim, término de ciclo, sim, e talvez o crescimento de uma nova Terra, podemos dizer assim? Sim, existem sinais evidentes disso. Todo mundo está vendo que está ocorrendo aí essas catástrofes, né, naturais. As mudanças de comportamento global também são vistas, né? Eu me lembro que algum tempo atrás esses certos assuntos eram tabus e hoje são discutidos livremente, não? Mesmo palavras como karma, guru, mantra, hoje são difundidas, inclusive dentro do sistema corporativo, né? Falando em empresas, programa Dimensões no terceiro bloco com o nosso convidado especial, Horácio Takano, não é Takanu, que tem 2 Os assim, não? Só uma questão numerológica. Ah, tá vendo? Ele organiza também, né? Sobre então essa vivência, né, do ser humano que você está falando, que é difícil o equilíbrio, que buscar... E é verdade, né, como a gente fala nessa parte, que as pessoas, quando vão distante da essência delas, que nem materialista, né? Que eu também tenho grandes amigos que, repentinamente, eles só querem saber de ganhar mais e mais e mais. E já tem muito, né? E eu sinto que, no fundo, eles têm uma carência ele nem sabe qual é. E a preocupação deles, eu falo, até seria bom que se eles estivessem nos ouvindo, fazer uma consulta com você, porque eles acham que se eles atrapalharem o lado espiritual, eles vão ficar fracos e vão parar de ganhar dinheiro. Absolutamente errado. Porque existe uma coisa dentro de todo ser humano chamado Shakti, potência ou capacidade de execução. Se a questão espiritual estiver enfraquecida, esse Shakti, essa potência de execução, de conseguir as coisas, vai diminuir. Também. Se a pessoa então coloca um sadhana, uma disciplina espiritual, ela adiciona novos hábitos que vão aumentar essa potência, certamente também a capacidade de execução irá aumentar, multiplicar-se. Então, no momento em que o período estiver propício para aquele karma, seja ele positivo ou negativo, tiver a capacidade de manifestação, essa manifestação pode vir com maior intensidade, multiplicado, ou os lados benéficos também podem se multiplicar. Depende exatamente de que lado que ele escolheu. Qual lado que ele escolheu, então, para seguir? Qual caminho ele quis seguir? Então, é aí, nesse momento, em que os planetas vão se encontrar e criar as condições propícias para aquele karma se manifestar, é que nós vamos saber. Então, cada momento da vida, um karma desses vai se manifestar. E não podemos, então, confundir também a palavra karma com algo maléfico, porque existem os karmas benéficos também, né? Porque, de toda forma, karma é algo que você traz de vidas passadas, ou então está acumulando nessa vida. Então, você pode ter um saldo bancário negativo ou positivo. E sempre vai ser um saldo,
o karma é a mesma coisa, né? Então, o ideal seria que a pessoa tivesse o método ou a técnica correta, a disciplina correta, para ele aumentar essa capacidade de execução, e estou falando disso no sentido profissional, né? Para quem realmente já chegou ao limite das suas forças e não tem mais como crescer, não tem como romper esse teto. Então, ele vai ter que realmente procurar essa força dentro dele, aumentar essa potencialidade, né? Aumentar, então, os chakras, o poder dos chakras, de manifestar, então, de fazer manifestar essas atividades que ele deseja. Se é que ele está no momento, então, para desfrutar dessas capacidades materiais de execução. Se ele estiver pendendo para o outro lado espiritual, é para onde ele vai. E falando de equilíbrio, só esses hábitos espirituais, esses bons hábitos, é que trariam, então, a questão do equilíbrio. Porque todo equilíbrio, então, vem da mente. Nós vamos ter um momento dentro dos estudos védicos, das escrituras, que pela astrologia, até pelos estudos do Quiroga, né, que já deu uma entrevista aqui pra gente, há uns 2 anos atrás ele falou que a gente tinha que nos acostumarmos que o dinheiro ia estar sumindo, o dinheiro ia sumir, né? De certa forma, existe hoje um dinheiro virtual, existem trocas, existe uma série de outras formas de você realizar a tua, vamos dizer, o teu QG material. Nas escrituras védicas, existe alguma profecia com referência à sociedade e à parte financeira? Sim, e não são nada boas. Então, olha aí, pelo menos as pessoas não pensam, puxa, só comigo, aí o pessoal lá de casa, né? Não, mesmo porque às vezes as pessoas ficam preocupadas com tsunamis, catástrofes e movimentos sociais, algo em grande escala. Mas é o que eu sempre digo, assim, mas você tem o seu karma pessoal e individual intransferível. E seja lá o que aconteça no planeta, com você, as coisas vão continuar acontecendo. E é verdade. Né? Então, não importa o que aconteça com o planeta. Né? Porque essas grandes questões globais, tem pessoas para isso. Tem pessoas que irão cuidar disso. Né? Então, de um ponto de vista até um pouco egoísta, você então primeiro tem que salvar a si próprio, cuidar de você, para você então estar bem e poder cuidar das outras pessoas. Então, como é que você vai querer salvar alguém? Como é que você está se afogando também? Ponha-se a salvo e aí sim você vai salvar.